atividade do cérebro, é o mais importante. Pensar. Muito bem, muito bom dia a todos. Estamos aqui presentes hoje para assistir à apresentação e defesa pública das provas de aptidão profissional do curso técnico de serviços jurídicos, terceiro ano. Vamos ter o prazer de assistir à apresentação das papas da Carolina Pires, da Jéssica Pereira, da Serenela Freitas, da Solange Medeiros, do Leandro Pinho, do Luís Pimentel, da Marina Pacheco e da Tânia Machado. Os temas são diversos e penso que todos nós ficaremos a aprender algo com os trabalhos que eles vão apresentar. À minha esquerda tenho os convidados da escola, o júri externo, constituído pela doutora Nélia Vaz e pelo Dr. Paulo Moreira, auxiliar judicial. À minha direita, o coordenador e orientador de curso e orientador da PAP, o Dr. Hélder Medeiros. Eu, como diretor pedagógico, cabe-me dar as boas-vindas mais uma vez, agradecer a vossa presença, desejar aos formandos, em especial à Carolina, que vai iniciar a ronda, felicidades neste ponto, que mantenham a serenidade e a calma e, sobretudo, a confiança no trabalho que desenvolveram. Sem mais demoras e passando só a palavra ao coordenador de curso, vamos então dar início a esta sessão. Muito obrigado. Fazendo minhas as palavras do Sr. Diretor Técnico-Pedagógico, é um prazer ver-vos cá. É o fim de uma caminhada que foi longa e tortuosa em alguns momentos. Desejo a melhor das sortes e não se esqueçam que o que se pretende é que nós consigamos perceber o trabalho que vocês fizeram, aquilo que vocês aprenderam e aquilo que nos possam também ensinar e elucidar a nós. Por isso, estejam calmos, confiem e confiem no trabalho que fizeram, que foi bastante e com certeza vamos ter trabalhos muito bons durante esta manhã e durante esta tarde. Em primeiro lugar também desejar aqui os parabéns à Carolina no tema que escolheu e desejar melhor sorte na apresentação do seu projeto. Também agradecendo também os distintos membros do júri externo que logo de início, com a maior das simpatias, acederam a poder estar lá connosco a fazer este trabalho que não é nada fácil, mas que tem que ser feito. Mas também é por isso que estão eles cá, porque na sua vida profissional e não só, são pessoas que deram já largas provas de competência e de capacidade para podermos avaliar da melhor forma. Vamos dar então início à apresentação e defesa pública das provas de aptidão profissional do curso técnico de serviços jurídicos. Terá a palavra a formanda Carolina Pires, que nos vai apresentar a prova de aptidão profissional com o tema Os meios de defesa em matérias civis e penais e subtema Tramitação e procedimentos do processo em matérias civis e penais, PAP esta que foi orientada pelo coordenador Hélder Medeiros. Carolina, quando estiver preparada, pode dar início à sua apresentação. Desde mais bom dia, agradeço a presença de todos que estão aqui hoje. Sou Carolina Pires, sou formada do curso técnico de serviços jurídicos e cabe vir aqui hoje apresentar o meu projeto de aptidão profissional, cujo tema é meios de defesa em matérias civis e penais e o subtema Tramitação e procedimentos do processo em matérias civis e penais. A escolha deste tema surgiu ao notável déficit que a população demonstra de conhecimento sobre estes meios e por muita vez não faz valer os seus direitos por desconhecimento da justiça e assim a justiça não se torna, vamos dizer, justa para todos. Posto isto, foi realizado um estudo tanto as instituições aqui presentes no nosso Conselho, como a população em geral aqui do nosso Conselho, sendo que foi realizado um estudo que foi separado, primeiro as instituições e posteriormente à população, porque são níveis de conhecimento diferentes. As idades das pessoas inquiridas entendem-se entre os 20 e os 45. E como o inquérito era muito vasto, porque
porque são matérias mais complexas. Fiz a seleção de duas questões, uma de opinião e uma de conhecimento. E nesta questão pergunta: acha que a distribuição de um guia de consulta rápida sobre os procedimentos do processo em matérias civis e penais seria benéfico para a resolução de problemas ou esclarecimento de dúvidas das instituições da população em geral? Os funcionários das instituições requeridas são todas essas pessoas responderem que sim. Então, demonstra que existe a necessidade de criar algo para transmitir essa informação. Porque em diversos estados encontrados, a linguagem jurídica é complexa, de si própria já é complexa, e então nós, que somos jovens, devemos então tentar esclarecê-la. Na pergunta de conhecimento, escolhi a pergunta número 8, que pergunta: em processo penal as partes são designadas como? A resposta correta era a C, ofendido e arguido. Cerca de 9 pessoas responderem corretamente, mas podemos ver que existe 7 pessoas das instituições que responderem errado. Então, existe mesmo esta falta de apoios. No estudo realizado à população, as idades entendem-se entre os 15 e os 35, e 95% das pessoas responderam que acham que deve ser realizado estes meios. Aqui na pergunta 8, a resposta certa era a C. Demonstra aqui que existe um grande déficit de conhecimento e então foi realizado os meios propostos nos objetivos que mencionei no projeto. Foi realizado estes meios de informação, que foram panfletos e um guia de consulta rápida. Começaremos por abrir o panfleto sobre tramitação e procedimentos em matéria civil. Como já dito, é uma matéria muito complexa e não poderia ser realizado somente um panfleto, porque são também matérias um pouco parecidas e as pessoas iriam confundir. Daí optar por a realização de 2 panfletos. Achei importante mencionar, por favor, vamos os panfletos. Achei importante mencionar os meios de prova. A prova porque as pessoas precisam, muitas vezes têm dúvidas sobre demonstrar a sua inocência ou a sua razão. E então os meios de prova servem para isso. Existe muitas, porque são matérias vastas e então optei por escolher algumas. Existe a prova por apresentação de coisas móveis ou imóveis. Vem-nos dizer que qualquer uma das partes pode oferecer coisas móveis ou imóveis como prova. Existe a prova documental. Esta é uma prova feita por documentos e é apresentada em articulado. Sendo que o Código de Processo Civil prevê a entrega desta até o encerramento da discussão em primeira instância. Existe prova por confissão das partes. Esta é quando uma das partes confessa a violação ao reconhecimento de um direito ou não. Existe a prova por inspeção, que sempre que o Tribunal achar necessário ou que também pode ser requerida por uma das partes, pode haver lugar a uma inspeção ou um curral. Também existe a prova testemunhal, que caracteriza-se, para mim, na minha opinião, por ser a prova, digamos assim, mais que tudo, que prende-se com o testemunho de uma pessoa, com a palavra de uma pessoa. Achei importante referir a tramitação do processo. O processo inicia-se com uma petição inicial, que é feita pelo ator, onde o ator vai mostrar a sua vontade. Posto isto, o réu é citado a dizer que está a prosseguir um processo contra ele
e quais são os factos que levaram à abertura deste processo. E então o réu vai contestar. Contestar quer dizer que o réu vai se defender e o réu na contestação pode trazer exceções. E trazendo o réu exceções tem lugar à réplica, que o autor na réplica tem a possibilidade de mudar o pedido ou a causa de pedir, que dá, por sua vez, lugar à réplica, o réu vem defender. A segunda fase do processo é constituída pelo saneamento. Há uma decisão sobre todas as nulidades, digamos que é uma limpeza ao processo, onde vão retirar as nulidades e rever o processo. A instrução é uma fase facultativa, pode ser requerida tanto pelo réu como pelo autor, e nesta o réu ou o autor que quer requerer a instrução pode vir fazer prova dos factos não provados. A quarta fase é a última, que é a discussão e julgamento, que são discutidos os factos provados e são aplicados sobre a matéria de direito. Aqui podemos ver que existe um asteriscozinho, aqui outro, que vem-nos dizer que a audiência preliminar tem lugar entre a primeira e a segunda fase e a terceira e a quarta. E esta o que é? Nesta pode haver uma tentativa de conciliação, em que as partes são beneficiadas igualmente. Achei importante referir os tipos de ação, que existe a ação declarativa e a ação executiva. Mas antes da ação declarativa temos a ação declarativa especial, que são aqueles processos que têm tramitações próprias, como o divórcio, o processo de inventário, prestação de alimentos, são regras próprias, não pode ser regras gerais. A ação declarativa comum. Existem regras gerais que são comuns para todos os processos. Por exemplo, um processo de condenação simples, processo de condenação e apreciação constitutiva. A ação executiva serve para fazer valer o direito já reconhecido ou por uma ação declarativa ou por um título executivo. Um título executivo pode ser um documento em que ambas as partes estipulem a sua vontade e descrevem e assinam um documento legal. No panfleto penal, que é este, achei importante referir os direitos do arguido como os deveres. O arguido não tem só direitos, também tem deveres. Então, isto, o arguido tem direito ao silêncio, sem que este o prejudique. Tem direito a estar presente nos atos processuais, a ser ouvido pelo juiz, tem direito ao recurso, a um defensor e a ser informado do que é acusado antes de prestar declarações, porque se ele for prestar declarações e não saber do que é informado, ele não sabe sobre o que é que se vai defender. Mas este não pode ter seu direito, também tem deveres, e o arguido tem dever de comparência, resposta com verdade sobre a sua identificação e antecedentes criminais, e tem o dever de cumprimento do sigilo do processo. A tramitação do processo penal é um pouco distinta da tramitação do processo civil, sendo que este inicia-se com uma denúncia, que tem lugar a um inquérito. O inquérito é uma investigação feita pelo Ministério Público. Este pode delegar competências aos órgãos de polícia criminal para realizar as investigações, para apurar provas que comprovem a prática de um crime ou não. Se houver provas que comprovem a prática de um crime, tem lugar a acusação. Se não, tem lugar ao arquivamento. A acusação é como já disse, existem provas que comprovem que houve a prática de um crime. O arquivamento é quando não existe nada que comprove a prática deste crime. Em ambas as situações podemos requerer a instrução, tanto o arguido como o ofendido. E a instrução é uma fase facultativa que as partes, assim como em processo civil, as partes podem vir fazer prova dos factos não provados.
Posta a instrução, temos lugar ao julgamento, responde à última fase do processo e há uma decisão final, sendo que esta é válida após 30 dias, que é o trânsito em julgado, que é o prazo estipulado por lei que o autor ou o réu tem possibilidade de pedir recurso. Achei importante também referir o que é o direito processual penal, porque muitas das pessoas confundem direito processual penal com o direito penal. O direito processual penal visa regulamentar normas, regras, toda a tramitação do processo, enquanto o processo penal visa estipular o que é crime, quais são as penas aplicáveis. Achei importante referir os tipos de crime, porque muitos dos casos que eu vejo, e os meus colegas também vão ver, é que existem muitas pessoas que vão fazer a participação do crime de violência doméstica e depois querem desistir da queixa. E não é possível porquê? Porque o Ministério Público já tomou conhecimento que existiu a prática de um crime. Sendo este um crime público, não depende da vontade da vítima. Os crimes particulares, estes caracterizam-se por proceder com a vontade da vítima, com a acusação da vítima. Sendo que os crimes semi-públicos vem-nos dizer, desde que o Ministério Público tome conhecimento, pode haver lugar ao processo, mas depende também da vontade da vítima, do ofendido. Posto isto, também foi realizado um guia de consulta rápida que vem-nos falar de tudo sobre o processo penal e civil, mais afincadamente, com mais pormenores. Realizado estes meios de divulgação mediante tags, foi feito um estudo final para demonstrar que houve realmente um aumento de conhecimento por parte da população e das diversas instituições inquiridas. As idades das pessoas inquiridas entendem-se entre os 25 e os 40, sendo que optei pelo procedimento anterior, que foi a escolha de 2 questões. E nesta pergunta, que tipos de ações existem? Temos aqui a ação declarativa e executiva, a ação sumária ou a ação ordinária. 100% das pessoas responderem corretamente. Na pergunta 6 foi uma pergunta de opinião, a perguntar se as pessoas acharam benéfico a realização destes meios de divulgação. E como podemos ver, 100% das pessoas inquiridas respondeu que sim. O estudo final realizado, também optei por procedimento adjunto, foi analisar as instituições inicialmente e depois a população em geral. As idades das pessoas inquiridas entendem-se entre os 15 e os 40. E perguntava aqui que tipos de ações existem. E podemos ver que 88% das pessoas responderam corretamente, o que demonstra ter havido um aumento desse conhecimento sobre esta matéria por parte da população. E aqui 89% das pessoas inquiridas responderam que achavam benéfico a realização destes meios. Aqui podemos ver que nota-se a necessidade que a população tem necessidade dessa informação. Posto isto, podemos concluir que este projeto não foi só benéfico para mim, mas como também para as instituições aqui do nosso Conselho e para a população, uma vez que obtemos resultados positivos e foi cumprido todos os objetivos que eu propus no projeto. Sendo assim, termino a minha apresentação. Obrigado. Ora, então vou dar início ao período de discussão e análise da defesa pública. Eu, da minha parte, antes de mais, quero dar os parabéns à Carolina pela apresentação, pela postura que manteve, por, apesar de estar, pelo menos parecer-me nitidamente nervosa, conseguir manter o registro do princípio ao fim, portanto aí está, parabéns. Em relação aos restantes elementos do júri,
o guia de apresentação prática está no final da PAP. Não está em separado, peço desculpa, mas optou-se. Não está separado sim, a nível da física. Foi um lapso nosso. Eu recebi em separado. Recebi em separado. Recebi em separado. Sou eu. O original é que é assim. O original é. Ok. Os outros foi em separado. Faz o mesmo guia destacado. Então, ainda bem que assim foi. Em relação à Carolina, e voltando à apresentação, quero dizer que foi muito positivo a parte final de avaliar os resultados. A Carolina propôs-se a fazer um trabalho, definiu os meios para realizar esse trabalho e executou e no final avaliou. Isso, no meu entender, foi muito importante. Dou-lhe os parabéns por isso. Passo então agora a palavra a quem sabe efetivamente eleger isso. Começo então com o Dr. Moreira. Eu não tenho questões para colocar. Sou satisfeito com a apresentação. Ok. Carolina, antes de mais, estás muito bonita. Que é também importante. Os outros também começam. A avaliação começa exatamente pela apresentação. Exatamente. Pronto. Eu vou começar por indicar no geral os teus pontos fortes e os teus pontos fracos da PAP, está bem? Primeiro que tudo, por causa da questão do guia rápido, apanhei um susto muito grande ontem, porque eu vi uma coisa tão pequenina e que cheguei ao fim e disse: não, isto não pode ser. Carolina não fez uma coisa dessas. Onde é que estão as conclusões? A rapariga pode não ter feito isto. Depois eu percebi que era o guia rápido do resto. Fiquei muito aliviada. Primeira nota positiva é uma opção ecológica muito boa e fez a impressão frente-inverso. E é como se fosse uma rapariga das ecologias. Primeiro ponto de parabéns. Para além da criação do guia rápido, que foi uma boa ideia, foi bastante satisfatório. Tu fizeste um belíssimo enquadramento teórico da questão do que é o direito de processo penal e do direito processual civil, onde fizeste uma boa aplicação dos conceitos teóricos e os tipos de processo. Portanto, o que é o ramo de direito público, o que é ser direito subjetivo, adjetivo, e isto é importante porque é nestas partes que a gente tem que pôr estes pormenores, e é aqui que a gente avalia o que é que vocês aprenderam nestes 3 anos. Vocês sabem que eu não deixo isso passar. Fizeste também um bom enquadramento legal das questões, porque colocaste os artigos na altura exata e não te descuidaste da lei. Porque, como eu sempre vos disse, na lei é que estão as respostas e já não inventa nada. Nós só explicamos o que lá está. Eu acho que apresentaste inquéritos adequados e foi muito feliz a tua ideia de fazer uma espécie... a tua metodologia foi muito adequada e aqui o Dr. Tiago já referiu. Fizeste uma espécie de diagnóstico e depois prognóstico. Fizeste o antes e fizeste o depois. E é aqui que a gente faz a verificação dos resultados, a aplicação dos conhecimentos. É isto que se exige numa PAP, ok? E isto foi fundamental, se caso contrário, a gente perderia a utilidade da tua PAP. Isto não pode deixar de ser referido e dar-te os parabéns. Eu achei muito engraçada porque a tua PAP denotou qual o nível de averiguação dos conhecimentos técnicos dos agentes do PSP locais, que eles tinham medo de ser avaliados. Achei isto caricato, achei o máximo. Os teus panfletos são adequados, bastante adequados, e devo referir que no teu panfleto fizeste uma melhoria. Quando tu fazes, por exemplo, a apresentação dos tipos de crime e tu exemplificas com coisas concretas, aí deste uma chega. Melhoraste bastante nessa parte, no teu panfleto. Que é a parte mais importante, porque é isto que tu vais passar à população, é isso que eles assimilam. Pontos fracos. Minha amiga, esse português. Mas não é uma coisa que não seja, uma crítica que eu não tenha que dizer aos outros, já vi visão. Eu não sei o que é um trânsito injulgado, tudo junto, e eu não sei o que é para puro corrente, tudo junto, ok? Cuidado com estas questões. O português escrito e o português falado são coisas diferentes. Há aqui um problema que se calhar deverias ter... É um bocadinho complicado. Estamos numa altura conturbada, há muita alteração legislativa e é o problema de quem trabalha nessas áreas tem esse problema. Com as recentes alterações ao Código de Processo Civil, se calhar alguma coisa fica para trás. Era muito, se calhar, exigível, era talvez muito exigente pedir-te para fazer referências às novas alterações. Tens esse handicap, mas de qualquer maneira é muito louvável a tua iniciativa. Em algumas partes da tua PAP acabas por não apresentar conclusões e apresentas neutra. Uma coisa que eu achei um bocadinho não foi só na tua PAP. O universo de inquiridos é muito pequeno. Tu tens um conselho de 6.000 e tal pessoas, não podes inquirir 17 ou 16 pessoas. E há aqui falhas nos teus gráficos. Tu tens um universo de 17 ou 16 pessoas e depois tens respostas em que o número de respostas não bate certo com o universo dos inquiridos. Houve aqui alguma falha. Eu tive geografia no 12º ano e não lembro como é que se faz estas coisas.
Pronto, há alguns gráficos que tu tens conclusões, noutros não tens, mas depois tu referes isso tudo no final. Pronto, isto são os pontos fracos e pontos fortes. Vou-te fazer umas perguntas. Quais foram as instituições que tu fizeste inquéritos, não referiste? Ao Tribunal de Comarca de Aprovação, tentei fazer a PSP, como referi. Também queria aqui o CAI, que é o Lar das Crianças, que eu faço que trabalho com processos devido às crianças que são abandonadas ou retiradas aos pais. Também queria aqui a nossa escola e a Santa Casa de Misericórdia. Eu penso que fazes referência a isto no trabalho, numa partezinha. Talvez no gráfico, haveria um gráfico qualquer que pudesse referir isso para ficar mais claro. Será que tu és capaz de me dar um exemplo de um título executivo? No título executivo, uma sentença final, uma ata de uma sentença final. Muito bem. Para além dessa, que é a mais fácil. Um documento que seja assinado por ambas as partes, que estipule a vontade das partes e seja reconhecido como notório. Muito bem. Podes trocar isso por 2 palavrinhas só, recordas-te? Não? Eu gostei de dinheiro aqui ao professor Helder. O que é que se chama esse documento? E ele assina diante de um notário que sim, que me deve dinheiro. Uma declaração de Confissão de dívida. Sim, senhor, já viste que não é fácil. E vamos supor que eu passo um cheque caraca aqui ao Dr. Paulo. Não faço ideia. Será que não pode ser admitido como título executivo? Penso que pode cobrir do cheque. Já está. Diz-me uma coisa, é recurso, a parte recorrente pode apresentar prova documental, nova prova documental? Não, porque no recurso só vão rever os factos já provados. Cara da tinada. Como é que se conta o trânsito em julgado? Após o último dia da audiência final, existe a audiência final. Depois temos o último dia, que é controvérsia. A partir daí contamos 30 dias. Pois. Ok, exemplificando, temos a sentença do dia 29 de junho. Quando é que mais ou menos acaba o trânsito em julgado desta sentença? Foi o mês passado, 29 de junho. Segundo foi um dia da semana, não esqueci, mas vamos ver. Dia 2 de junho, penso que se não tem. Não, espera. Dia 29 de junho temos a sentença. Quando é que temos o trânsito em julgado, Jéssica? Carolina, desculpa, querida. Desculpa. Penso que é no dia 2 de julho. Pensa, pequena. Dia 29 de junho temos a sentença. Dia 2 de julho. Quando é o trânsito em julgado? 30 dias. Então. No dia 30 ou 31 de julho. Mais coisa, menos coisa, será? O que é que se passa a meio do mês de julho? Férias judiciais. Então, como é que se conta essas férias? Como é que se conta o trânsito em julgado? Não se conta o tempo das férias, então inicia-se a partir do Pronto. último dia das férias. Se calhar só essa chega. No panfleto, se calhar, é muita informação para ter, mas é preciso, se quando fosses distribuir pela população, fazer essa chega. Como é que se conta os prazos? Porque muita gente julga que os prazos judiciais não se contam continuamente e as pessoas às vezes relaxam nestas questões, que é um dos problemas que os advogados têm. Porquê é que tu escolheste a idade dos 15 aos 40 anos, essa faixa etária? Eu escolhi a partir dos 16, mas matematicamente, e foi uma atenção que o professor Alho Pimentel, acho que era o Pimentel, fez, que matematicamente ficava correto por dos 15 aos 20 e assim sucessivamente. Ok, estou satisfeita. Obrigado, Sandra. Sim, senhor Carolino. Olha, estou muito orgulhoso do teu trabalho. Tenho que dizer que trabalhaste bastante, foste muito despedido e sempre com vontade de querer melhorar e de querer fazer. E dou-te os parabéns sobre o resultado do trabalho excelentemente apresentado. E esse tipo de nervos durante o ano podia ter ainda melhores resultados, porque quem está com nervos fazer uma apresentação dessas foi fantástico. Por isso dou-te os parabéns por isto. No entanto, tenho aqui umas questões que não deveria ser, relativamente também ao título executivo,
Porque eu, apesar de teres dito com clareza quais são os títulos executivos que conheces, já há muitos mais que nós vimos nas aulas, mas o que eu quero que tu digas, porque eu acho que foi isso que te empataste ali um pouco, é para que é que serve um título executivo? Então para que é que serve para o objetivo de um título Para executivo? reconhecimento que foi praticado de um modo, de uma dívida, de uma confissão de dívida. Mas é o seguinte, a dívida, o direito ao pagamento é reconhecido onde? Uma ação declarativa. Uma ação declarativa. Então para que é que serve o título executivo? Para fazer valer imediatamente esse tipo de direito já Esse direito que já foi reconhecido. reconhecido. Ou seja, na ação declarativa, se eu não consigo o pagamento por parte do devedor, o que é que eu vou fazer? Para propor uma ação executiva. E qual é a base da nossa executiva? Um título Um título executivo. executivo. Exatamente. Então, eu com esse título executivo, o que é que eu vou fazer ao devedor? De obrigá-lo a prestação de um facto positivo ou negativo, a entrega de coisa certa ou o pagamento de quantia certa. Não preciso dizer mais nada. Fantástico. Olha, aqui no teu panfleto, na matéria civil, penal, perdão, tu falas aqui na denúncia. E tu disseste muito bem que a denúncia é quando qualquer pessoa que não é necessariamente aquele, exatamente, não é o ofendido, pode dar a notícia aos órgãos de polícia criminal. E se for o ofendido, o processo penal começa com o quê? Não é com denúncia, é com o quê? O articulado. Não. Estamos a falar em processo penal. A denúncia é quando não é o ofendido que vai apresentar a sua participação. Não é? Com a queixa, exatamente. Muito bem. Só para terminar, uma questão também. Tu falaste que o julgamento acaba com uma decisão, uma decisão, uma decisão. Pode acabar com uma decisão de duas. Quais são? Ou sentença de absolvição ou sentença de condenação. Muito bem. Muitos parabéns, querido. E muita força no futuro, que eu acho que se não tiveres com essa força e com essa determinação, o futuro vai ser bem mais risonho. Muitos parabéns. Parabéns. Sim, senhor. A Jéssica já está pronta, não é verdade? Então vamos dar início à apresentação da segunda prova da aptidão profissional de hoje. Será apresentada pela formanda Jéssica Reizenes Pereira, cujo tema do projeto PAP é a nacionalidade portuguesa e o subtema Formas de aquisição da nacionalidade portuguesa. O orientador foi o professor Hélder Medeiros. Portanto, Jéssica, quando estiver preparada, pode dar início à apresentação. Antes de mais, bom dia. Eu sou a Jéssica Pereira, eu sou de curso técnico de serviços jurídicos e quero apresentar o meu projeto de aptidão profissional, cujo meu tema é a nacionalidade portuguesa e o meu subtema é as formas de aquisição da mesma. Eu escolhi esse tema porque nas aulas despertou um enorme interesse em aprofundar essa matéria e aprofundar também os meus conhecimentos sobre isso. Temos aqui a bandeira de Portugal. E o que é isto de nacionalidade? Nacionalidade portuguesa. Em direito, a nacionalidade portuguesa é um vínculo jurídico e público interno entre uma pessoa e o Estado, no qual os cidadãos têm direitos e deveres perante esse Estado que reside. A verificação da nacionalidade é importante. Aqui é muito importante verificar a nacionalidade do cidadão, pois é essa verificação que permite distinguir entre nacionais ou estrangeiros, pois os direitos e deveres diferenciem de país a país. Temos aqui os direitos e os deveres entre a pessoa e o Estado. O cidadão português é um ser humano igual a qualquer outro cidadão que existe. Portanto, a esses deve-se respeito quanto à plenitude dos seus deveres e direitos que englobam garantias e liberdades. Relativamente a Portugal, tem sido instruído
umas diretivas para proteger os mais vulneráveis. Quem são esses vulneráveis? Os idosos, as crianças, os deficientes. Estes todos que eu referi são cidadãos iguais a eles. Portanto, a esses dados os mesmos direitos e deveres. Quanto à justiça, à saúde e à sua vida. Vou referir aqui alguns direitos e deveres. Estamos aqui com o direito de residir e trabalhar no território do Estado, votar e ser votado, não ser expulso ou extraditado. Os direitos que é consagrado pela Constituição da República Portuguesa e pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Então, posso aqui referir os deveres. Não há nada, tudo na vida tem direitos e deveres. E esse não é exceção. Temos aqui os deveres. Cumprir a lei, ser vosso tudo. A lei é vossa. Proteger a natureza, proteger o património comunitário, educar e proteger os nossos semelhantes. Isto tudo conforme já tinha repetido, a Constituição da República Portuguesa. De seguida, posso aqui explicar algumas das formas de adquirir a nacional portuguesa. Porque temos aqui uma lei que regulamenta a nacional portuguesa. E qual é essa lei? Essa lei é o decreto de lei 237-A de 14 de dezembro de 2006. Essa lei que regulamenta a nacional portuguesa. Aqui também temos um princípio muito importante. Qual é esse princípio? É o jus sanguinis, que é o princípio que declara que a cidadão português, o indivíduo de filho, a cidadão português, filho de pai português ou mãe portuguesa, logo a partir desta nacionalidade originária. Vou explicar aqui duas formas de adquirir. Temos a atribuição originária e por efeito de vontade. Na originária, cabe aqui aos filhos menores ou incapazes de pai ou mãe que adquirem a nacionalidade portuguesa, conforme o artigo 2 da nacionalidade portuguesa, e por naturalização. Naturalização pode ser por casamento ou por estrangeiro que reside há mais de 6 anos aqui em Portugal. Estamos aqui por aquisição por efeito de vontade, em caso de casamento ou união de fato com o nacional português. Com menor população plana, estrangeiro residente legal há 6 anos. Também pode-se perder. E como é que se pode perder? Por meio de uma declaração de vontade. Só assim o sexo de uma nacionalidade. O cidadão que quer perdê-la tem de declarar que não quer ser mais cidadão português. Agora, tramitação e competência. Quem é que tem competência preparatória? E é onde? Temos aqui um local. É onde se deve dirigir para pedir ou recusar a nacionalidade. Temos aqui a Conservatória dos Registros Centrais. A Conservatória dos Registros Centrais cabe para a aquisição da nacionalidade. Já tem a seu cargo o Registro Central da Nacionalidade. Cabe o quê? Estudar a instrução do processo e decisão do registro das declarações para atribuição, aquisição e perda da mesma. Compartilhando o quê? Elaborar o registro da aquisição da nacionalidade, por naturalização, bem como os registros de nascimentos atributivos da nacionalidade ou proceder à integração destes. E são lavrados no Consul português. Bem, aqui tem um caso prático. O que é esse caso prático? O que é que originou é isso? Foi uma entrevista que eu fiz a uma cidadã portuguesa, mas cidadã brasileira, por adquirir a nacionalidade por via de casamento com um cidadão português há mais de 3 anos. Esta tem dupla nacionalidade. E o que é isto de dupla nacionalidade? Há um cidadão que tem mais do que uma nacionalidade. Tem mais não sei se isso. Vou explicar o seu procedimento que esta teve. É onde é que essa se dirige? Não, antes disso, vou também explicar os seus documentos e os seus elementos. Agora, é onde é que essa dirige-se? Essa dirige-se à Conservatória dos Registros Centrais. Também tem aqui o Instituto dos Registros no Notariado, porque esse acompanha as políticas da Conservatória dos Registros Centrais. Portanto, há dirige-se aí para pedir, antes de mandar, teve que pedir uma declaração de aquisição da nacionalidade portuguesa ao impresso, no qual custa agora 250 euros. Mas no tempo ela pagou 200 euros. E aí ela tem que preencher os seus dados e diversos documentos têm que ir juntamente.
por ano dá depois início à conservatória de registro centrais, dá a entrada lá, e ao fim de 30 dias vão deferir o processo, se tem entrada ou não. Temos aqui alguns dos documentos que ela teve que juntar ao seu processo. Um empréstimo dele aprovado, devidamente preenchido e assinado com reconhecimento presencial da assinatura, uma certidão de registro de nascimento do interessado devidamente legalizada, uma certidão de registro de nascimento do cônjuge português, certidão do registro de casamento e também um documento comprovativo da nacionalidade estrangeira do interessado. Muito importante, certificados de registro criminal. E por isso, que o Estado não dá de momento, tem que saber se aquela pessoa é competente e é uma mais-valia para Portugal, para não vir causar estragos a Portugal. Temos aqui os documentos que comprovam a ligação afetiva à comunidade portuguesa. Isso porquê? Porque é aqui que se vai provar que não é só por interesse para casos, só para ficar aqui, mas também que tem ligação com a comunidade afetiva no caso de social. E também tem que comprovar que tem trabalho e consegue se sustentar sozinha, sem amigo ninguém. Tem que ter também um contrato de trabalhos. E, por fim, também tenho aqui um blog que fiz com o intuito de divulgar alguns dos conceitos que abordamos, a apátridas e a dupla nacionalidade. Como já expliquei, tenho aqui o conceito, depois o artigo, depois é essencial que eu não posso pôr aqui nada sem comprovar, devo comprovar com o artigo. Depois aqui explico resumidamente o que consiste. Também abaixo tenho aqui a dupla nacionalidade. Por fim, tem aqui um debate. A pessoa com dúvida pode perguntar, mas o que é isso? Mas qual é o artigo? Mas em que sítio? E de responder conforme os meus conhecimentos. E outras que eu não sou capaz de tentar procurar para conseguir responder. Também fiz os panfletos. Esse panfleto servi para entregar em várias entidades conjuntas, RIAC, entre outras entidades. E para que é que eu fiz isso? Eu fiz isso para as pessoas interessadas nessa matéria terem mais um conhecimento dos seus direitos e deveres e aonde se dirigir e quais as formas, que muitas delas ainda não sabem quais as formas de poder adquirir, nem sequer sabem como perdê-las e se podem perder. Temos aqui, na primeira folha com dados, temos aqui qual é a lei, o que é a nacionalidade, alguns dos direitos, dos deveres, as formas de aquisição e de atribuição da mesma e as formas de perder. E também é muito importante referir o local onde se devem se dirigir à SAF, Serviços Estrangeiros e Fronteiras em Ponta Delgada, no qual podem obter diversas informações importantes à nacionalidade portuguesa. Com isso, eu termino a minha apresentação. Bem, Jéssica, começo talvez pela palavra ao coordenador do curso. Ok. Os parabéns, Jéssica. Muito bem, visivelmente mais nervosa que a Carolina, mas não deixaste de fazer uma boa apresentação. E é como tu vês, há mais uma dificuldade que foi superada, apesar de eu nunca achar que tu tivesses qualquer tipo de dificuldade. Mas pronto, só demonstra que consegues fazer muito mais do que aquilo que tu achas que tu fazes. E dou-te os parabéns por isso. Tenho só, mas isso já é um pouco normal, foste um pouco traída na linguagem, na terminologia técnica correta, porque às vezes saía-te para as conversas que nós às vezes falamos, ali, os amigos, mas não é por aí. Tenho certeza que os nervos também abusaram um pouco. Muito bem.
No geral, eu gostei da apresentação. Não é um tema fácil, aliás, nenhum desses temas é fácil, e nós temos também noção da vossa idade e da altura da vida em que vocês têm contato com esses temas. No entanto, há aqui algumas questões que eu gostaria de aprofundar. Tocaste no assunto do apátrida. Então, o que é uma apátrida? O apátrida é uma pessoa que não tem qualquer nacionalidade, não tem qualquer Estado, já não tem direitos nenhums. E como é que pode acontecer essa forma de apátrida? O Estado pode ter considerado a mesma coisa que o Estado de existir, ou simplesmente não tem nacionalidade, mas tem direitos civis. Por exemplo, Timor-Leste, até ao fim do século passado, tornou-se um Estado independente. Os timorenses eram apátridas. Timor-Leste, até final do século passado, final do século XX, não consigo precisar agora o ano, tornou-se um Estado independente. Timor-Leste passou a ser um país, passou a ser uma nação soberana. Anteriormente, os timorenses, como estavam numa zona, num país em que era um país geográfico, mas não era um país soberano, ou seja, não era considerado perante os outros países como um país soberano, os timorenses eram apátridas, não tinham nacionalidade. Se não eram considerados soberanos, não têm. Okay. Mais uma questão. Tu falaste em extradição também. O que é isto de extradição? Acabaste depois por não explicar e eu gostava que Ao explicasse. direito de não ser expressão extraditada. O que é isso de extradição? Não podem expulsar desse país, não podem pôr fora desse país. Uma pessoa extraditada é uma pessoa que vai daqui, tem que ser expulsa desse país, tem que ir para outro sítio. Então vamos supor uma coisa. Vamos supor que, ou seja, o que estás a dizer é que nós estamos cá, praticas um crime ou tens uma atitude menos boa, fazes um julgamento ou por aí além, mas se estás em Portugal, o Estado português, se foi praticado em Portugal, o Estado português não te pode expulsar do país. Está correto. Agora vamos supor que, como o caso de Sacarrulhas que nós falamos como o caso de Sacarrulhas, sabes qual é o caso, nós falamos na aula, que há um cidadão português que vai praticar um crime nos Estados Unidos. Ele aí pode ser extraditado. Pode. Porquê? Porque o seu país, as suas leis podem favorecer aqui. Então ele pode ser extraditado para Portugal. Pode ser julgado, não quer dizer que vai fugir àquilo que fez, mas as leis do seu ele pode país... pedir para ser julgado em Portugal, ou depende, as leis podem favorecer o crime que ele fez, podem reduzir. Podem reduzir E a lá pena. pode ser muito mais. Exatamente. Naquele caso, o que é que ganhou força? Nós fizemos um debate, se te lembras, sobre o que é que ganhou força relativamente a isso? Foi ele ter praticado um crime contra um cidadão, Cidadão português. ou seja, dois portugueses fora do seu país. Pronto. Mas o que é preciso para ele poder ser extraditado? O que é que tem a ver Deve entre haver os um dois países? contrato entre o país que o tem e o país que ele é residente. Um acordo. Sem um acordo. Muitos Ou extradição. muitos parabéns, excelente defesa. Obrigada. Calma, Ana Virginia não tinhas perguntas. Jéssica, como sempre, aliás, à semelhança da papo anterior, eu devia assinalar os pontos fortes e os pontos fracos. Acho que este é um bom enquadramento teórico. O tema em si não é propriamente muito fácil, não é fluido, e eu pessoalmente, quando aprendi esta matéria, no primeiro e segundo ano de curso, acho que é o primeiro ano até, as nomenclaturas eram diferentes, a aquisição derivada, originária, derivada eram diferentes, mas não vou pegar por aí porque cada autor tem a sua forma de apresentar, teorizar as matérias, por isso não é algo que eu te possa referir nem prejudicar nesse aspecto, mas do que tu apresentaste está muito bem. Achei engraçado que tu tenhas apresentado a figura dos dois passaportes. Eu, na altura, logo no início da PAP, pensei, brasileiro, passaporte brasileiro e português, porque geralmente é canadiano e português, americano e português, mas depois percebi, relacionaste com a senhora que foi entrevistada e achei interessante. Achei o teu panfleto adequado também. O teu blog é que, pronto, foi interessante a ideia de criares um blog. Agora, passando pelos pontos fracos, devia ter sido mais trabalhado, talvez. Pronto. Há uma coisa que é um pormenor de não menos importância, os direitos de autor. Tu não referiste o autor da citação da página 7. Cuida daí. Tu, como técnica de serviço jurídico, tens a obrigação especial de ter esse cuidado. Já fiz a referência à questão do blog. Cuidado com a pergunta 6 da entrevista. Vou dizer porquê. O seu processo teve uma celeridade rápida ou lenta? Isto parece os meus verdadeiros e falsos dos testes.
A celeridade implica por si algo que é rápido. Pronto, a tramitação foi célere, lenta. Cuidado com a pergunta. Eu reparei na tua PAP e outras que se calhar teria sido interessante vocês terem feito a desgravação, passa o termo da entrevista, para a gente poder ver o que se foi dito nas entrevistas. Mas isto é uma crítica que vai passar todas as PAPs. Porque seria interessante a gente ver as respostas. Poderias, se calhar, para enriquecer a tua PAP, ter apresentado estatísticas. Isso tinha sido interessante, até porque há pouco tempo nos jornais fizeram referência à diminuição do fluxo migratório para a região dos Açores. Teria sido interessante fazeres uma breve referenciazinha e enriquecer a tua PAP, porque justificava a escolha do teu tema para a realidade insular onde nós estamos. Eu penso que isso é importante. E agora vamos passar às perguntas. Atenção que eu estou a perguntar. Um homicida português condenado, já transitou em julgado, ele cometeu um homicídio e está condenado. Ele perde automaticamente a sua cidadania portuguesa? Não. Sim, senhor. Existe então alguma causa automática de perda de nacionalidade? Não, sobre declaração de vontade. Muito bem, sim, senhora. E outra questão, que é relacionada com a indicação dos direitos e deveres que tu referiste no teu panfleto. Os direitos enquanto cidadão português só podem ser exigidos em Portugal, no espaço físico português? Não percebi. Se os direitos enquanto cidadão português só podem ser exercidos no espaço físico português? Esses são, mas geralmente os têm direitos e deveres. Mas estes que eu referi são aqui em Portugal. Por exemplo, o direito a voto. Estou a Cristo. Sim. Então pode ser alargado. Em alguns países, que algumas leis não permitem alguns ser votados ou ser votados. Sim, mas não enquanto candidato, enquanto votante. Pensamos na questão enquanto votante. Um cidadão português que reside no estrangeiro, ou seja, está fora do espaço físico português, perde esse direito? Não pode exercer esse direito a voto? Sabes? Tu não sabes. 2010. Pode, se tiver algum documento que possa dar prioridade para fazer isso. Okay. Obviamente que isto é um pequeno tema à parte, mas se ele, obviamente, tiver toda a documentação, a acreditação em ordem, pode até votar, ok? Não é para todas as eleições, mas para alguns atos legislativos pode existir. Eu vou dar um exemplo prático. Eu nasci nos Estados Unidos, meus pais são portugueses. Qual é a minha cidadania? Nasci no estrangeiro? Nasci nos Estados Unidos. Sou estrangeira, logo que uma filha de pai ou mãe português também tem a cidadania portuguesa. Muito bem, ok. Portanto, esse terei um caso de, em princípio, de dupla nacionalidade. Exatamente, pronto. E qual é o momento em que eu adquiro a minha nacionalidade portuguesa? Provavelmente, à partida desde o nascimento. Ok, pronto. O que poderia ter sido interessante, agora aqui em tom de sugestão, como nós somos uma região muito dada a fluxos migratórios, poderias ter feito uma breve referência à forma, isto pessoalmente eu acho importante, porque nós estamos a perder cidadãos e nós temos que, isto por questões económicas e culturais, nós temos que puxar a brasa à nossa sardinha. Poderias ter referido, por exemplo, pensando no alvo dos imigrantes, como é que eles podem dar a cidadania aos seus filhos? Porque muitos andam a descurar isso e acho que é uma perca muito grande. Eu pessoalmente ando a fazer muita pressão nos meus familiares para darem a cidadania, dupla nacionalidade aos meus primos e afins. Poderias ter feito isso, mas estou satisfeita, muitos parabéns. Menos nervos que não há necessidade para isso. Ok. Jéssica, eu tenho uma dúvida só. Só se pode então adquirir a nacionalidade portuguesa através da atribuição originária ou por efeito fundado por casamento? Não, isso há diferentes formas. Eu disse órgãos, não escrituras. Como é que se pode adquirir a nacionalidade? Pode-se adquirir por naturalização ou estrangeiros residentes há mais de 6 anos, por vontade própria, por meio de uma declaração de vontade, por meio de adoção materna, no caso um casal quer adotar um filho de outros países, pode também adquirir por via deste casamento. Agora não tenho
Sim, senhora. Eu, se calhar, completava o conflito com essas outras formas também. Mas fora isso, sim, senhor. Parabéns. Obrigada. Obrigado pela tua apresentação.